Vamos começando, fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, pela alegria de novamente estarmos juntos. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade de falarmos a respeito dos teus ensinamentos. E hoje vamos falar das parábolas. Você, Jesus, e as parábolas. Que possamos todos nós entender um pouquinho mais sobre esses ensinamentos tão lindos e que precisam ser entendidos, analisados por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, estou vendo gente nova chegando, Luiz, Maju, um grande abraço a todos vocês, Sandra, prima. Então, hoje nós vamos falar sobre Jesus e as parábolas. E vamos começar contando uma historinha rápida. Diz que num reino distante, a Verdade era muito amiga do sultão. E a Verdade tomou conhecimento que, naquele reino, o ministro estava roubando os impostos que eram recolhidos em favor de toda e que deveria ser aplicado em favor de toda a comunidade. E a Verdade, sendo amiga do sultão, queria conversar com ele para explicar, né? Olha, está acontecendo alguma coisa errada. E aí ela decide ir até o palácio do sultão. Chegando lá, o guarda na porta atende e ela diz que queria, portanto, falar com o sultão. O guarda pede para que espere, corre até o ministro, porque esse guarda estava mancomunado com o ministro, e diz: ministro, tem uma mulher aí querendo falar com o sultão. Quem é essa mulher? Pergunta o ministro. E o guarda diz: ela disse que é a Verdade. A Verdade? Não, ela não pode entrar no palácio, porque se ela entrar, o sultão vai ficar sabendo a verdade e nós seremos presos. Como que ela está vestida? Ela diz que é verdade e, como verdade, ela está nua e crua, como a gente diz. Ah, não. Mande-a embora e diga que nessas condições ela não pode falar com o sultão. E o guarda foi e dispensou a Verdade. No dia seguinte, novamente à porta batem e o guarda vem até o ministro e diz: ministro, tem aí uma mulher querendo falar com o sultão. Quem é ela? Ela disse que é a realidade. Realidade? Não. Imagine, se ela entrar, vai falar com o sultão, ele vai ficar sabendo da realidade das coisas. Não. Como que ela está vestida? Toda suja, rasgada, o cabelo todo desgrenhado. Afinal de contas, a realidade ali era terrível. Dispense, mande embora. O sultão não pode atendê-la nessas condições. No dia seguinte, novamente à porta do palácio, o guarda corre, vem até o ministro e diz: ministro, tem uma mulher aí querendo falar com o sultão. Quem é ela? Ela disse que é a fábula, o conto. Conto? Como que ela está vestida? Sultão, ela vem com um vestido maravilhoso, cravejado de pedras preciosas, brilhantes, coisa magnífica. Ela vem numa carruagem dourada, é ouro puro. E os seus arautos trazem à frente urnas com moedas de ouro. O ministro ficou encantado. Que oportunidade que eu terei de roubar mais um pouco. Deixe que eu mesmo vou conduzir a fábula até o sultão. Pegou a fábula, levou-a à frente do sultão. E quando lá chegou, a fábula despiu-se, tirou a sua veste e se mostrou como ela era de fato. Ela era a verdade. E aí o sultão ficou sabendo de toda a verdade. O ministro foi preso, os guardas foram presos e o valor desviado voltou para servir o povo através das obras que precisavam ser feitas. Nós falamos um pouquinho sobre a verdade. A verdade nem sempre pode ser apresentada de imediato, porque a verdade encontra normalmente obstáculos. A verdade
fere interesses. Como que será que eu estou vivendo minha vida? Será que convém? A verdade vem e escancara e eu vou ter que mudar. Será que eu vou aceitar? A verdade derruba conceitos. Será que aquilo que eu acredito é verdade? A verdade escancara vícios. Preciso me modificar, preciso me melhorar. A verdade alerta sobre comodismo. Será que eu estou fazendo tudo o que posso? Será que não preciso melhorar a minha atividade? Então, nós temos que ir à fábula. Como foi contado nessa história, a fábula que normalmente nós entendemos que La Fontaine seria o pai dela. Na França, ele nasceu no século XVII. E é muito conhecido, por nós, na escola, no tempo de escola, as fábulas de La Fontaine. Na verdade, ele é pai da fábula moderna. Por quê? Porque ele fazia fábulas, mas também recontava fábulas do verdadeiro pai delas, que era Esopo, da Grécia Antiga. Vamos ver que um outro fabulista, no primeiro século antes de Jesus, Fedro, ele era um fabulista romano. Olha o que ele dizia: a fábula tem dupla finalidade: entreter e aconselhar. La Fontaine, século XVII, ele dizia que a fábula é uma pequena narrativa que, sob o véu da ficção, guarda uma moralidade. Ele ainda disse que a fábula é uma pintura em que podemos encontrar o nosso próprio retrato. E ele deixou fábulas maravilhosas, Por exemplo, se eu disser aqui o comecinho da fábula, o nome, tenho certeza que vocês vão completar o que ela é. A cigarra e a formiga. Cigarra e a formiga. Falava sobre a previdência, falava sobre o trabalho, falava sobre o egoísmo. A cigarra aproveitava o verão e ficava toda solta, cantando, e a formiga trabalhando. Mas quando chegava o inverno, a formiga tinha o que comer, e a cigarra não. Tem até um poema, a nossa live também é cultura poética, tá? Um poema de Bocage, que ele fala exatamente a respeito dessa fábula. Ele diz assim, Bocage: tendo a cigarra em cantigas, passado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga, que morava perto dela. Rogou-lhe que lhe emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se, até voltar o aceso estio. Amiga, diz a cigarra, prometo, a fé da animal, pagar-vos antes de agosto os juros e o principal. A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta. No verão em que lhe davas, a pedinte ela pergunta. Responde a outra, eu cantava, noite e dia, toda hora. Oh, bravo, torna a formiga. Cantavas? Pois dance agora. Então, mostrando aí que precisava ter um pouquinho mais de cuidado, Ser um pouquinho previdente. Então nós vimos que essas fábulas, na verdade, deixam para nós coisas maravilhosas. Nós temos a reunião dos ratos, nós temos a galinha dos ovos de ouro, mostrando que quem tudo quer, nada tem, os 3 porquinhos. Então, as fábulas são mensagens para toda uma vida. É uma boa semente a ser cuidada sempre. No decorrer da vida, podemos até ampliar os conceitos que colhemos dessas fábulas. São doces lembranças do passado. Acredito que muitos de vocês trazem no coração uma lembrança de quando eram crianças e que tinham ouvido as primeiras fábulas na vida de vocês.
E aí? Será que viemos para falar de La Fontaine, das fábulas? Não. Viemos para falar de Jesus. Jesus que veio há 5 bilhões de anos atrás para cuidar da formação do nosso planeta, para acompanhar toda a trajetória do planeta, para fazer com que a gente tivesse realmente condição de viver nesse planeta. E a grandeza dele era tamanha, que ele acompanhou desde a formação, tanto que ele é o governador do planeta Terra. Emmanuel, o grande Emmanuel, diz que a grandeza de Jesus se perde entre as colunas do tempo. Olha, tanto tempo. E Jesus nos acompanhando. E vamos ver que Jesus abandona as estrelas, abandona o infinito, para vir ensinar a todos nós as verdades do Pai. Imagine só a dificuldade de Jesus, há 2000 anos atrás, para falar e ser entendido pela humanidade. Há 2000 anos atrás. Ele trazia todo o conhecimento, todo o amor, todo o ensinamento do Pai. Entretanto, quem éramos nós há 2000 anos atrás? A sua mensagem, a mensagem que Jesus trouxe, era a negação da realidade da época. Por quê? Porque Jesus vinha falar de amor. E amor era coisa própria das mulheres e dos escravos. O homem não. Se o homem demonstrasse amor, como demonstra hoje, era um sinal de extrema fraqueza. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O mesmo evangelista João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz assim: se permanecerdes na minha palavra, sois realmente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí, como conhecer a verdade? Nós. Como Jesus transmitir essa mensagem e fazer que permanecesse entre nós? Pelo menos aquela parte que ele nos ensinou há 2000 anos atrás. Nós não conseguimos imaginar a dificuldade dele para deixar conosco essa mensagem, porque era difícil. Ele era o PhD, doutorado, e nós estávamos iniciando o jardim da infância. E aí Jesus se utiliza de parábolas. Assim como La Fontaine, Esopo, Fedro, contando as historinhas, Jesus se utiliza das parábolas, fábulas, historinhas. E esse hábito de contar histórias já era próprio dos asiáticos, né? A China, a Índia, e Jesus era asiático. Esse povo tem isso mesmo, essa facilidade de contar histórias, de transmitir mensagens através da história. Mensagens para nos auxiliar, para colocar no nosso coração alguma semente. E aí, Jesus se utiliza das parábolas. Jesus e as parábolas. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 10. E também no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10. Lhe perguntam os discípulos: mestre, por que lhes fala por parábolas? Por que você fala por parábolas para essas pessoas? E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 11, ele diz: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles ainda não foi concedido isso. Eles tinham dificuldades. Ainda no Evangelho de Mateus, ele diz: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância.
Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então, era parábola. E o propósito das parábolas ditas por Jesus era revelar as verdades ocultas do reino de Deus, né? Porém, não a todos. Não a todos. Será que Jesus discriminava as pessoas? Eu vou falar para uns, mas não quero falar para o outro. Não. Olha, o coração honesto, ou para um coração honesto, essas histórias ilustrativas de Jesus trariam mais luz. A pessoa compreenderia mais. Mas para os orgulhosos, para os rebeldes, elas criariam mais confusão. E é fato. Por quê? Porque é uma historinha tão simples. Aquele que é orgulhoso, aquele que é rebelde, aquele que não quer, né, buscar um entendimento maior, deixa isso aí não serve para nada. É uma historinha tão boba. Então, naquela ocasião, Jesus, em resposta, proclamou: Pai, graças te dou, Senhor dos céus, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Por que escondeu? Não é ele que escondeu, não é o Pai que escondeu, não é Jesus que se negou a deixar a parábola para os sábios e cultos. Quem não se preparou para receber essas parábolas foram esses sábios e esses cultos, que na verdade são os orgulhosos. Vamos trocar sábio e culto por orgulhosos. Por quê? Porque eles não dobram o joelho. A maioria deles não se dobra diante de uma mensagem que eles não conseguem de imediato compreender. Eles acham que é coisa dos pequenos. Eles não, são tão orgulhosos, né? E quem aceita essas mensagens? Exatamente o simples. Aquele que tem o coração mais mole, aquele que tem o coração mais propício a receber uma mensagem nova, aquele que no seu coração reconhece que está passando por problemas, por dificuldades, quer encontrar uma mensagem que conforte o seu coração. É por isso que o ensinamento de Jesus, para esses, faz mais sentido. O coração deles, muitas vezes, se torna uma terra fértil, regada pelas lágrimas, pelo sofrimento, pela penúria, pela dificuldade, por isso tudo. Enquanto o orgulhoso, que aqui Jesus colocou como sábio, o orgulhoso, não, o interesse dele é outro, ele está distante disso tudo. Então, as parábolas de Jesus, nós falamos algumas lives atrás que a mensagem de Jesus, sobretudo no quarto século, sofreu alguma modificação, sobretudo dos romanos, porque eles eram pagãos. Trouxeram para dentro de Roma a mensagem de Jesus que conviveu por algum período com o paganismo. Então mexeu-se em alguma coisa. Mas aí eu pergunto, e as parábolas? Será que os romanos mexeram? Não mexeram. Por quê? Porque não compreenderam as parábolas, não entenderam. E para entender, é preciso compreender que essa palavra de Jesus, palavra de Deus, tem que ser uma experiência dinâmica, que não para, que não estaciona. Eu não posso querer entender que aquilo que eu li de Jesus, a mensagem dele, né, dos discípulos, aquilo tudo, não, agora me basta, eu já estou completo. Não está. Por quê? Porque temos que ler cada vez mais, temos que estudar cada vez mais, temos que raciocinar cada vez mais. E os componentes que a vida vem me trazendo, as experiências de cada dia, me fazem ver hoje de uma forma que ontem eu não enxergava. Por isso
é preciso estudar, por isso é preciso raciocinar, entender que a palavra de Deus é uma palavra que é dinâmica e que nós seremos melhores ou piores, né? Ou, no mínimo, continuarmos como estamos. Mas quanto mais eu estudo, quanto mais busco e quanto mais vivo essa palavra, melhor eu serei, né? Então, a palavra de Deus é mais ou menos como o sol. Vamos dar um exemplo. O sol serve para derreter a cera, ou seja, amolecer um coração. Mas o sol também serve para endurecer a argila. O sol, ele vai ter o efeito dele dependendo de onde ele bate. O sol amolece a cera, o coração, mas endurece a argila. Então, isso é uma escolha de cada um de nós, né? Queremos um coração mais mole, sentindo. Tem que ser um coração de cera, não um coração de argila. E olha uma frase que eu vi e eu achei fantástica. As parábolas não tornarão orgulhoso um coração humilde, mas podem tornar humilde um coração orgulhoso, se estivermos dispostos a permiti-lo, a compreender, a entender essas parábolas. Então, Jesus encontrou, há 2000 anos atrás, uma dificuldade enorme para dizer tudo, porque não tínhamos condição de absorver. E século XXI, no qual nos encontramos, tantas pessoas ainda se prendem aos pontos e às vírgulas daquilo que está escrito. Leem como se fosse uma verdade aquilo que está contido em meia frase, entre uma vírgula e outra. Ficam naquela letra que mata, mas não vão buscar o espírito que vivifica. Nós temos que buscar o espírito, o sentido daquilo. E aí, muitas dessas verdades acabam sendo deixadas, ou foram deixadas por Jesus, sob a forma de parábolas, historinhas. E ainda hoje, as pessoas ignoram o sentido da parábola. Ela traz uma mensagem fantástica, maravilhosa, que nós vamos aprendendo a decifrar essas historinhas tão pequenas, à medida que vamos completando o nosso entendimento. Portanto, para entender uma parábola, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Essas parábolas precisam ser estudadas, analisadas, porque elas têm um conteúdo que muitos, esses muitos que buscam entender Jesus, ainda não compreendem. É preciso ter, portanto, uma bagagem do ensinamento de Jesus para tirarmos essas conclusões lógicas que estão em cada uma delas. Precisamos raciocinar e precisamos analisar à luz do Espírito do Mestre, daquilo que nós já compreendemos. Precisamos, portanto, compreender essa mensagem de Jesus, porque senão não adianta falar que eu não vou absorver nada. Não venham me falar, por exemplo, de física quântica. Eu sou um zero ou 3 zeros, 5 zeros à esquerda. Não conheço nada. Portanto, não poderia nunca falar sobre física quântica. Preciso, então, estudar, para depois tirar as minhas conclusões. Nós vamos ver em lives seguintes algumas parábolas, e vocês vão ver quanto ensinamento está dentro de cada uma delas. Então, precisamos ter um entendimento correto do ensinamento dele, porque verdade mal compreendida deixa de ser verdade. A verdade mal compreendida deixa de ser verdade. Tanto que Jesus diz que a planta que meu pai não plantou será arrancada, né? Então, em tudo que analisarmos, porque as pessoas não fazem isso com relação ao ensinamento de Jesus, não fazem o confronto de tudo. É preciso confrontarmos tudo aquilo que vamos buscando, entendendo de Jesus, de Deus,
do amor, porque senão nós vamos aceitar as coisas de maneira cega. Isso não faz mais sentido. E fizemos isso ao longo de 20 séculos. Não comporta mais isso. Nós já crescemos tanto. Nada de aceitar as coisas da maneira que alguém diz. Um padre disse, eu acredito. O pastor disse, eu acredito. Eu disse, acredito. Não acredite. Vá buscar. Raciocine. Estude. É preciso pensar nas coisas da alma. Vamos fazer confronto entre as coisas para dizer, isso serve, isso não, jogo fora. Kardec disse que é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira, né? E, por exemplo, nós vamos fazer alguns confrontos agora. Os atributos aceitos por todos os segmentos religiosos com relação a Deus. É tudo muito igual. O católico entende Deus de uma forma, o evangélico da mesma forma, o espírita da mesma forma, testemunha de Jeová da mesma forma, portanto, não era para ter confusão, né? O Deus nosso é o Deus católico, é o Deus evangélico, não importa, é o Deus espírita. E aí nós temos que ver os atributos, as qualidades que nós conseguimos, às duras penas, entender de Deus. Porque Deus é infinito, a gente não vai alcançar nunca. Mas aí nós vamos ver algumas coisas e fazer alguns confrontos. Deus é eterno. Todo mundo entende. Todos os segmentos entendem assim. Não teve princípio nem teve fim. Ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, o universo estaria se mudando sempre, modificando sempre. Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo, né? Porque se ele fosse material, ele estaria sujeito a mudanças. Deus é único. Se houvesse mais do que um Deus, ia ser uma confusão, né? Uma briga de vaidades. Não tinha como. Ele é onipotente. Por ser único, ele pode tudo. Tudo. Porque tudo é criação dele. Ele é soberanamente bom e justo. Todo mundo sabe. Todo mundo afirma. Espírita afirma, evangélico, católico. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo. Então, ele ama a sua criação, porque ele é bom. Se não amasse, não criaria. Então, temos que parar para raciocinar em cima desses atributos. Então, se Deus é isso tudo, soberanamente bom, justo, não dá para aceitar certas coisas. Por exemplo, céu e inferno. Não faz o menor sentido. Um dos atributos de Deus seria a presciência. Ele sabe o que vai acontecer depois. Então, céu e inferno. Será que naqueles moldes do passado, que nós entendíamos ao longo dos séculos, ele é pai mesmo? Será que, da maneira como entendíamos séculos e séculos atrás, olha, eu errei, eu falhei, eu vou para o inferno. Será que, e pior, para o inferno, definitivamente? Não faz o menor sentido. Se Deus é pai e sabe que nós temos tanta dificuldade, por que criaria para nos mandar para um inferno? Tem que ter uma explicação diferente. Ou nos mandar para um céu. Céu para quê? Para ficar à toa? Não faz o menor sentido. E aí Jesus vem e em parábolas, que nós vamos estudar mais à frente. Ele vem, por exemplo, na parábola da dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas. De repente ela conta e só tem 9. Perdeu uma. Ela varre toda a casa até encontrar a dracma perdida. E se alegra quando encontra. Ovelha perdida. O pastor tem 100 ovelhas. Uma se perde. Ele guarda as 99 no aprisco e sai buscando a perdida. E quando traz é uma festa. Então, Jesus mesmo falou, o pai não vai perder um único dos seus filhos. Então ele já jogou fora o inferno.
né? Ah, mas esse Deus, que Deus é esse? Tantas desigualdades no mundo. Ué, mas Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Tem que ter explicação para isso. Ah, Deus criou anjos e demônios. Que maldade. Criou anjo perfeito e demônio imperfeito, mal. Ué, por que ele criou um anjo e criou outro demônio? Maldade, ele não é bom nem é justo. Então tem que ter explicação para isso. Mesma coisa com outros assuntos, outros temas que a gente não pensa. A indissolubilidade do casamento, divórcio, que o homem não separe o que Deus uniu, mas às vezes nunca houve a união entre as pessoas. Então, desinteresse no progresso espiritual é a parábola do fermento. Tem uma parábola maravilhosa, é a menor parábola contada por Jesus, a parábola do fermento. Depois nós vamos falar rapidamente dela. Ainda, para a gente pensar, raciocinar, a desatenção nossa quanto à razoabilidade da interpretação da mensagem de Jesus. Misturamos tudo. Nós colocamos coisas tão estranhas. Defendemos um inferno. Olha, vai para o inferno porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo. Nós temos o livre-arbítrio e nós somos falhos ainda. Estamos em evolução, estamos crescendo. Então é normal que a gente misture um pouco as coisas. É normal ainda, nessa fase é. E muitos, quando analisam a mensagem deixada por Jesus, não param para analisar quanto joio foi jogado no meio do plantio do trigo. Tem uma parábola de Jesus, é linda sobre isso. De repente nós aceitamos o joio e não aceitamos o trigo. O trigo é que alimenta, o joio só ocupa espaço, só atrapalha. E aí nós não paramos para analisar, dentro do meu entendimento, da minha religião, não importa qual. Olha, me disseram isso. Isso aí será que está correto? Isso aí é trigo que alimenta ou é joio que só atrapalha? Eu tenho que ter esse discernimento. Eu tenho que buscar entender. Eu tenho que avaliar. Não tenho que analisar cegamente as coisas. Não faz sentido. Senão a gente fica patinando mais quantos séculos. Então, tudo isso nós temos que buscar. Sentimento de culpa. Alguém aí tem sentimento de culpa? Temos, né? Sentimento de culpa. Ah, eu fiz errado. Será que Deus me perdoa? Ai, Jesus, nossa, eu estou perdido. Será que é assim? É bom que a gente não erre, mas vai continuar errando. Fique tranquilo. Ainda está em nós o erro, o equívoco. Não conhecemos tudo. Portanto, sentimento de culpa? Não. Não vale. Não vale. O sentimento de culpa é que nos joga para baixo. Não faz sentido. E Jesus nos deixa outra parábola linda para a gente raciocinar a respeito. A parábola do filho pródigo. Nós vamos ver aí na próxima semana. É aquele filho que sai no mundo, larga o pai, vai para a farra e de repente, arrependido, ele quer voltar e o pai recebe com a maior alegria. Então precisamos buscar esse entendimento. E as parábolas trazem isso. Quanta coisa que a pessoa lê e diz, ah, isso aí é historinha. Não é historinha, é um ensinamento profundo, que a cada nova caminhada nossa, a cada novo dia, a cada nova encarnação, nós vamos ler de uma maneira muito mais completa, muito mais bonita. Então, precisamos colher todo o ensinamento que vem das parábolas. Nós vamos ver, por exemplo, a semana que vem, a parábola do fermento. Parábola do fermento. A menor de todas as parábolas deixadas por Jesus. Então, até faço um convite a vocês, aqueles que puderem estar conosco na semana que vem, nós vamos falar da parábola do fermento, tá? Menor parábola. Então o convite é, procurem essa parábola e
raciocinem sobre ela. Passem essa semana dando 5 minutinhos para tentar compreender o que é a parábola do fermento. A parábola do fermento, que é a menor, é assim. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha, até ficar toda ela levedada. Acabou. O reino dos céus é como o fermento que a mulher misturou em 3 porções de farinha, até ficar toda ela levedada. Essa é a parábola. Então, faço um convite a vocês. Pensem nessa parábola durante essa semana. E na semana que vem, nós vamos falar sobre ela e vão ver quanta coisa é possível tirar, quanto ensinamento nós vamos tirar disso aí. O reino dos céus é como o fermento que a mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar toda ela levedada. Tá? E aí quando falamos, por exemplo, que os romanos mexeram na mensagem de Jesus, né, no período em que conviveu com o paganismo, as parábolas, será que eles mexeram? Não. Não tinha como mexer. Por quê? Porque eles não entenderam o que é a parábola. Se eles tivessem entendido o que era a parábola, significava que antes eles tinham entendido o que era Jesus. E se entendiam o que era Jesus, eles não mexiam nas parábolas. Tinham se transformado em cristãos, seguidores de Jesus. Uma parábola dessa, parábola do fermento, o romano, lá no 4º século, quando olha essa parábola, o reino dos céus é como o fermento que a mulher tal, eles devem ter dito, essa parábola não é de Jesus, essa aqui deve ser de algum padeiro de Jerusalém, não de Jesus, né? Então, não mexeram. Por quê? Ia dizer o quê? O reino dos céus é como fermento. Vamos colocar aqui azeitona. Não faz sentido. Então, não mexeram, porque não compreenderam o que era a parábola. Para compreender a parábola, é necessário compreender Jesus. E se eu quero compreender Jesus, compreendendo a parábola, compreendo mais e mais Jesus. E compreendendo mais e mais Jesus, eu compreendo mais e mais a parábola. Olha que coisa preciosa. Ela se retroalimenta. Então nós precisamos buscar isso. Então, desafio, ou sugestão, ou pedido, pensem nessa parábola. Nessa semana, o que eu consegui compreender dessa pequena parábola? Né? Até vou repetir para gravarem bem. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 porções de farinha até ficar toda ela levedada. Tá bom? E a semana que vem vamos falar sobre essa parábola e vocês vão ver que dá para tirar tanta coisa, tanta compreensão. Combinado? Então a semana que vem estaremos juntos falando de parábola do fermento e talvez até de mais alguma, se der tempo. Certo? Então, gratidão é minha, Lene, Denise, Marcos, todos vocês. Beth, lá da Moca, colega, você está aí, colega? Beijão. A Márcia Valente. Então, encerrando, vamos fechando os nossos olhos e pensando em Jesus. Trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus. Mestre, te agradecemos. Te agradecemos por tanto carinho. Te agradecemos por tanto ensinamento. Você, Jesus, que se preocupou tanto em fazer com que essa mensagem varasse os séculos, varasse os milênios, seguisse sempre, e que nós, em cada vez que estamos aqui, estamos procurando, como alguém que procura numa árvore cheia de frutos, cada vez um fruto mais saboroso. E essas parábolas são frutos que se apresentam cada vez mais suculentos, cada vez mais nutritivos,
cada vez mais saborosos. Por quê? Porque a cada novo entendimento meu, eu percebo nessa parábola uma orientação tão maior, que no passado passava em branco, eu não percebia. Então, agradecemos a você, Jesus, por tanto carinho, por tanta dedicação a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Lembramos também que quando nós falamos das curas, né, dissemos que as curas de Jesus era como as parábolas. Por quê? Porque atrás de cada episódio, Jesus deixa uma mensagem. Não fica restrito a uma cura, não fica restrito a uma historinha tão infantil. Não, não. Jesus é tão completo. Jesus é tão grande. Em todas as oportunidades ele nos deixa uma mensagem. É preciso que a cada novo momento nós tenhamos olhos mais abertos para ver mais, ouvidos mais atentos para escutar cada vez mais. Então, um grande abraço a todos vocês. Muito cuidado, manter a crença nessa situação ainda tão complicada, manter a crença, cuidar da família e amar os amigos, tá? Jesus no coração, álcool gel na mão. Beijão, Sandra, Maria Leone, Marcos, Michel, todos vocês, Beth, colega, todo mundo, tá? Que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Um abraço a todos. Obrigado, viu? Obrigado.